vamos sair da oscuridade das covas para a luz, ás veces moito intensa, da rexión transmontana e das terras altas do Trasmontes Oriental, do que a profesora María de Jesús Sánchez, profesora hai xa anos na Universidade de Porto, tense dedicado, debruxado, me parece que era a palabra en portugués, a investigar sobre a prehistoria recente destas terras. Pasa coa rexión do Trasmontes Oriental, que realmente non vou decir que fose unha terra baldía, con anterioridade ás investigações levadas a cabo pola profesora Sánchez e outros colegas, porque si había algúns datos, algunhas investigacións, pero o traballo que ten desenvolto María Jesús nesta rexión permitiu facer algo no que eu, dende logo, fago moita insistencia, ás veces nas presentacións, ou cando falo mellor do meu propio traballo, que é poñer ese lugar, esa rexión, no mapa. Onde se comentaba, ninguén coñecía Orce, antes das descobertas que tiveron lugar ali. Trasmontes Oriental é unha referencia para a prehistoria recente en moitos aspectos que teñen que ver co poboamento, coa existencia de lugares de agregación, de lugares onde se xunta xente durante o Neolítico final e a Idade de Cobre. Lugares onde a xente no Neolítico, na Idade do Cobre, pinta, grava, se xunta, fai depósitos. Todo eso era virtualmente descoñecido ata hai moi poucas décadas. E en gran medida ese coñecemento que hoxe temos débese á persoa que teño aquí a miña esquerda. Para min un orgullo particular o presentalo, introducir a súa conferencia neste lugar. Sen máis, cando queira. Muito obrigada, Ramón, por tus palabras. Ramón ha sido sempre amável. Nos conocemos quando éramos jóvenes. Mais jóvenes. E agradeço e também ao Centro Arqueológico de Boiro por esta invitação para um encontro que está sendo hablada em toda, acreditem, es conocida y hablada en toda la península ibérica. A mí me gusta hablar de la península ibérica. Voy a empezar hablando mi lengua, porque embora hablando um pouco portunhol, castelhano, algo por aí, me parece que se hablo despacio me entenderão melhor. Claro que irei contra o conferencista anterior, que uma das normas é que la gente entenda la língua, mas temos que hacer lo que podemos e adaptar-nos sempre, porque somos humanos e por isso nos adaptamos. Vou então falar em minha língua, pedindo perdão desde já. Eu vou traçar um pouco a pré-história, desde
o momento que escolhi como mais importante para entender a implantação do sistema agrícola e pastoril no terceiro milénio, que é o Neolítico antigo, portanto. Claro que poderia começar muito antes, evidentemente, mas foi esse o marco que eu escolhi. E a minha apresentação baseia-se em alguns fatores, um dos quais é aquilo que já foi referido aqui pelo Ramon, que é esta, digamos, diferença entre o litoral e o interior, que faz com que muitos das aquisições ou muitos dos comportamentos das pessoas tenham sido, digamos, não absolutamente determinadas, mas muito condicionadas por estes fatores ambientais, porque, como ontem dizia aqui alguém, nós somos mais um animal também, com cultura, mas vivemos num ecossistema. E, portanto, a mim pareceu-me importante distinguir aqui, quando falamos do norte de Portugal, nós temos tendência, quer em Portugal, quer em toda a Galiza e toda a Espanha, chamemos-lhe assim, em pensar o norte é o norte do Douro. Mas não é. Esse norte é um norte teórico, porque o norte, em termos de ecossistema, são duas regiões absolutamente distintas. É o litoral atlântico, com um clima e ecossistemas, vegetação, etc., muito similar aqui à Galiza, e é o ponto é este. E, portanto, esta região e o interior, que partilha muito mais um clima seco de tipo mediterrâneo, né? Muito parecido ao interior de Espanha. E em linha reta são 50 quilómetros de aqui até aqui. Portanto, de um modo muito rápido, cambiamos totalmente de paisagem, para simplificar. Portanto, atendo a essa diferenciação, evidentemente as fronteiras são um pouco teóricas, então nos ecossistemas também, e as linhas de força do que eu vou apresentar aqui são estas. Em primeiro lugar, eu vou falar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que se situa, portanto, a esta região interior, aqui. Portanto, o espaço e agora o tempo, quando? Que é desde o sexto aos meados do segundo milénio antes de Cristo. Portanto, desde o Neolítico Antigo digamos, eu sigo a cronologia tradicional ao bronze inicial, final do bronze inicial. E aqui já comecei a falar da biogeografia. As regiões que apresentei são regiões não definidas por mim, mas pela biogeografia. Portanto, a biogeografia tem um peso maior ou menor consoante as épocas, porque, precisamente, o homem, a humanidade, as mulheres, hoje em dia nós ainda temos o hábito de ver o homem, mas a humanidade, distingue-se pela sua cultura, evidentemente, e, portanto, tem a capacidade de vencer estas barreiras
que muitas vezes a geografia coloca, vence até certo ponto, evidentemente, com a tecnologia, com a cultura e com a sua própria organização sociopolítica. Vou falar também do que é que continua e do que é que muda. Porquê? Porque quando nós falamos de história, e para os historiadores, é muito, mas muito mais fácil falar do que muda do que continua. Porque se não há mudança, não há discurso histórico. Não é? Se pensarmos bem, sem mudança nós não temos discurso histórico. Está sempre tudo igual. No entanto, nós sabemos que, paradoxalmente, mesmo tudo continuando, tudo está sempre a mudar. E, portanto, o historiador mede até que ponto certas continuidades ou mudanças podem ter sido relevantes, podem ter sido importantes para, digamos, o processo histórico que quer narrar. Evidentemente, portanto, não são verdades absolutas, mas, digamos, com os factos que encontra quer na documentação, estou a falar do historiador em geral, quer o arqueólogo na documentação, digamos, escrita e também na documentação material, procura, portanto, digamos assim, essa linha, procura essa linha. Vou falar também um pouco, isto vai premiar, o que está aqui vai premiar, digamos, o que eu vou dizer, e não vou falar outra vez disto, muito em pormenor. Portanto, da heterogeneidade e da homogeneidade, nós também gostamos que nos deem discursos homogéneos. A comunicação anterior foi muito importante relativamente a isso. As certezas, as pessoas querem certezas, não é? Pequenas certezas, uma sequência de certezas. E as certezas implica que nós temos uma narrativa homogénea. Não é o que, por exemplo, fazemos uma sequência de períodos históricos homogéneos. E, numa certa escala, nós podemos sequenciar essa homogeneidade, mas nós sabemos que o que está por detrás dessa homogeneidade é muita heterogeneidade, que por vezes é tão relevante que afeta os períodos seguintes. Portanto, só para dar um exemplo, não podemos dizer no tempo dos castros era assim, ou no tempo dos megálitos era assim. Completamente errado. Era de muitos modos, não é? Portanto, os processos históricos são diversos. Aquilo que nós consideramos a paisagem social é complementar e é cada vez mais diversa. E o que é que entendemos aqui por paisagens sociais? É o modo como cada comunidade entende o seu entorno, portanto, o seu território e as relações com os seus vizinhos e com outros territórios. E aquilo que é importante aqui perceber, que é algo que passa na minha comunicação, aqui ou na minha conferência ou na minha charla, como queiram, é que não é a complexificação um pouco progressiva do sexto ao segundo milénio não acontece, não ocorre simplesmente porque no sexto e no quinto milénio há menos dados e no quarto e no terceiro há mais dados, mas porque se conservaram também mais, mas porque há também
muitos indicadores de que há menos pessoas. Portanto, a densidade populacional e as formas de tratar o território, de o aproveitar e de, digamos, no fundo, o disputar, há muita forma de disputar, de o partilhar e disputar aos vizinhos também é diferente. Portanto, as paisagens sociais são isso, são formas políticas, ideológicas, de traduzir o modo como vivemos em toda a sua dimensão. Portanto, e finalmente, já fui adiantando, há como que uma densificação destas paisagens construídas desde o 6º ao 2º milénio. Isto é, cada território tem cada vez mais tipos de sítios e mais variedade de sítios. Abrigos com arte rupestre, caminhos, mamoas, povoados em diferentes pontos. Portanto, o território torna-se denso, não somente porque se preservou mais para nós, como eu digo, mas porque as comunidades têm uma vida social mais intensa, em que necessitam da frequência e de passar por todos estes lugares na sua vida mais rotineira e na sua vida menos rotineira. Portanto, na sua vida ordinária, do dia-a-dia, e na sua vida mais extraordinária. E agora vou ser um bocadinho mais rápida. Vou apresentar sempre esta distinção zona atlântica e zona mediterrânica, e neste mapa o que eu quero mostrar simplesmente é que é importante comparar o litoral, ou simplificando, o litoral com o interior. Portanto, Trás-os-Montes fica aqui, e esta barreira montanhosa, não é, faz com que toda esta zona seja mais úmida. Não vou falar aqui das mudanças climáticas e dos conhecimentos de clima que também temos, sobretudo através das colunas polínicas que estão aqui marcadas, não é? Esta já em território espanhol, na província de Zamora, portanto em Las Salinas, Vila Fáfila, e o mapa o que mostra, sobretudo, são sítios do Mesolítico e do Neolítico inicial. E já vamos falar um pouco do que isso é, porque para os arqueólogos, ainda seguindo o paradigma antigo, o Neolítico antigo ou inicial residia na presença de cerâmica. Tem cerâmica, é neolítico. E, portanto, ainda estou aqui a usar esse paradigma. O que nós percebemos aqui é que estes habitats ocupam todas as topografias, só que se conservaram mal, e um grande número deles até apareceu, como se vê aqui, debaixo de túmulos, debaixo de mamoas. Portanto, e são povoados de pouca duração. Mas eles, o que nós percebemos é que, e isto é bastante importante, durante este período, portanto, desde o 6º aos meados do 5º milénio, meados finais do 5º milénio, nós temos algo que não muda muito a uma determinada escala entre o Mesolítico e o Neolítico antigo. Há, inclusivamente, sítios que os mesmos sítios são ocupados. E neste quadro, este quadro é para mim muito importante, porque este quadro mostra, do lado esquerdo, a região interior, a região litoral,
e do lado direito a região interior, em que se compara, digamos, a passagem do Mesolítico ao Neolítico. Vamos aqui. Neolítico. Assumindo o Neolítico como cerâmica, e temos aqui a cronologia. E nesta comparação entre o litoral e o interior, o que é importante verificar é que, se nós definirmos, isto é um problema de paradigmas, se nós definirmos o Neolítico pela presença de cerâmica, nós dizemos, o litoral e o interior têm, ao mesmo tempo, cerâmicas, certo? Portanto, têm a mesma cronologia antiga. Mas, se vamos definir o Neolítico por outros indicadores, como sejam a presença de machados, enxós, a presença de agricultura, a fava, a presença de pastoreio, como se nota através das colunas polínicas, nós vemos que o interior tem, digamos, é mais precoce. Mas, acima de tudo, o menos, para os arqueólogos o que nos interessa é perceber o porquê das coisas, e não vou agora discutir aqui muito isso. O que quero realçar para esta apresentação, o que quero realçar aqui, é que neste período entre 5.500 e 4.600, que está aqui, não é? Dão-se todas as aquisições neolíticas e as comunidades não são homogéneas. Portanto, há uma grande diversidade de comunidades e, com isto, eu quero dizer o seguinte: há até comunidades que podem ter iniciado, por exemplo, a agricultura para fins rituais ou outros, em pequena escala, e terem-na abandonado. Existe, por vezes, a ideia muito assente na academia e no discurso histórico em geral, que é o pensamento evolucionista, como se tudo fosse cumulativo e linear, não é? E não, há heterogeneidade nesta evolução ao longo do tempo, e esta parte é muito importante relativamente depois àquilo que nós definimos como a implantação do sistema agropastoril, que os espanhóis, vocês têm um termo para isto muito interessante e que eu gosto de usar nas minhas aulas. Digo sempre, os espanhóis chamam isto uma trampa. Não sei se sabem o que quer dizer uma trampa em português, mas uma trampa em espanhol é uma armadilha. Isto é, a implantação do sistema agropastoril é uma armadilha da qual nunca mais vamos sair. E por isso é que é tão importante perceber como é que, durante o 5º e o 4º milénio, as comunidades se transformam de forma diferente para a tal armadilha do 3º milénio. Ou seja, elas não se estão a preparar, aconteceu assim, não é? Nós é que estamos a ver, nós vemos sempre a história da frente para trás, evidentemente. Aqui também é importante, neste quadro, aquilo que eu chamo a atenção aqui é para este ponto aqui. É que há todas as indicações de que por volta de 4.800, 4.600, mas se quisermos 4.500, constroem-se as primeiras mamoas. Portanto, digamos, há uma marcação do território através de construções mais duráveis, logo numa época muito precoce. E esta construção de mamoas ocorre, está aqui deste lado, mas
à margem, é um apontamento, ocorre na região atlântica e não na região mediterrânica. É muito importante começar a ver, desde logo, a antiguidade deste comportamento construtivo na região litoral. Falando de heterogeneidade, por exemplo, nós vemos a heterogeneidade destas comunidades do Neolítico Antigo, portanto, antes das Mamoas, de muitos modos, pela variedade cerâmica, pela variedade da localização dos habitats, etc. E percebemos não somente os modos de vida, que dominantemente são caçador-recoletores com alguma pastorícia e pontualmente alguma agricultura, que umas podem ter e outras não. Portanto, é um período que eu gosto de tratar mais em conjunto, Mesolítico e Neolítico Antigo, mas realmente, digamos, há um paradigma em que na cultura material as cerâmicas parecem como que absorver uma grande parte da criatividade. Portanto, elas são elementos de comunicação e de expressão. São, digamos assim, elementos plásticos, mas também de comunicação ativa. Quero eu dizer que não são só símbolos, mas não vou discutir essa questão agora. Nós temos aqui um paradigma dos arqueólogos, que são as cerâmicas cardeais no interior, na região interior. Eu agora estou a passar-me para o interior somente, portanto, para Trás-os-Montes e Alto Douro, portanto, as cerâmicas cardeais, que ocorrem em todas as regiões, cerâmicas muito barrocas, com esta organização decorativa muito complexa, plástica, etc., em tramos e bordos denteados. Isto no prazo, ainda no prazo, cerâmica incisa. Isto são obras de arte. Eu acho que isto são obras de arte. Estas cerâmicas, no seu barroquismo, né? Cheinhas de mamilos por aqui acima, etc. E mesmo estas que parecem mais simples, né? Têm bordos denteados, funcionamentos arrastados, etc. Estas cerâmicas, claro, têm a superfície muito estragada, muito deteriorada, mas são muito belas. A par destas, noutros sítios, temos cerâmicas lisas e, por exemplo, o sítio de que vou falar aqui, bastante mais, que é um abrigo, onde se conservaram mais, no Buraco da Pala, temos mais, digamos, decorações mais simples, não é? Mesmo assim com traços, digamos, funcionamentos, mas, acima de tudo, decorações mais simples, mas que remetem também para este intercâmbio extra-regional, estas relações extra-regionais, digamos, a título decorativo. Isto é, as cerâmicas podem ser realmente não somente um elemento de intercâmbio, mas também um elemento de definidor de identidades. Também é relevante aqui que muitos decorações continuam por aqui fora. Aquilo que para mim foi mais importante vir a perceber durante os últimos anos, eu não estudo a arte da região atlântica, sei algo, evidentemente sei algo, mas aquilo que foi mesmo importante para mim foi tentar perceber como era a arte da região transmontana, e já vou, não é? Já vou no Tardiglaciar, portanto, eu já vou no Asilense, portanto, desde longe, por aí fora. E aquilo que temos vindo a perceber é que há muitos, digamos assim, indicadores, muitas provas,
O resto é interpretação, como em tudo, evidentemente, de que há abrigos e há uma arte rupestre traduzida em pintura e gravura que corresponde a este período. E eu periodizei esta arte em 3 subperíodos e só até para, digamos assim, em arte criei um período mais longo, que é de 8.000 a 5.500, 4.500, portanto, que é o Mesolítico e o Neolítico inicial, em que, digamos, as principais características desta arte é a de que conserva muitas, digamos, muitas formas de desenhar do período anterior, do Asilense, chamado Asilense, que é o final do Paleolítico Superior e a passagem, portanto, para o Holoceno, na forma de desenhar animais, etc. Mas aquilo que nós vemos aparecer como mais importante é uma entrada paulatina das figuras humanas, que são estas, né? Das figuras humanas, e aqui também, aqui, das figuras humanas dentro da arte, que é algo, isto é, paulatinamente a figura humana e a figura esquemática domina a pintura e a gravura, que eu trato em conjunto. Para mim não há distinção, quer dizer, há distinção técnica, mas não há distinção em termos cronológicos, indicando precisamente que, pergunta-se, porque é que isto é tão importante? Isto é importante em termos sociais porque, então, num período em que os animais ainda são importantes em economias que são dominantemente caçadoras e recoletoras, os animais estão a desaparecer da arte e estão a ser substituídos dominantemente por figuras humanas na sua vida social e cultural. Aqui temos um cortejo da Fragadaia, que, aliás, tem aqui um animal no cortejo também. Aqui temos uma possível cena de caça, mas, digamos, este período ainda tem animais. Portanto, digamos, não, o que parece estranho é que, à medida que os animais mais entram dentro do grupo social, através da domesticação dos rebanhos, portanto, as cabras, as ovelhas e as vacas, de que há provas de que foram consumidas, por exemplo, no 3º milénio, de forma invasiva, elas não ocupam, elas não são do universo mental para pintar ou para gravar. Portanto, digamos, os animais saem como que do seu mundo conceptual e entram dentro da comunidade. Isto faz lembrar algo que eu não sei quais são as vossas experiências com pessoas do campo, mas não sei se sabem que as pessoas que têm gado dão nome ao gado. A vaca é a Orvinhas ou a, sei lá, não sei quantos, aquela ovelha. Eles fazem parte da família, né? Fazem parte do grupo social e, portanto, não estão num mundo à parte. Excepcionalmente, alguns animais, como precisamente os veados, que nunca foram domesticados, né? Continuam esporadicamente a aparecer, mas nunca nesta região, nunca, digamos, como apareciam, digamos, na arte do Paleolítico. E isto...
E quando entramos, então, já há pouco anunciei o final do quinto milénio, entramos no monumentalismo. Aquilo que eu denomino monumentalismo. O monumentalismo, acima de tudo, é uma forma estética, ou várias formas estéticas, que se exprimem em arquiteturas distintas na paisagem. E esse monumentalismo é feito sempre com objetivos sociopolíticos e ideológicos. Estou a falar de uma generalização, evidentemente, mas aquilo que é importante é assumir o monumentalismo como uma forma estética usada com objetivos sociopolíticos e ideológicos. E esse monumentalismo, durante o quarto milénio, nas duas regiões, atlântica e mediterrânica, exprime-se em, digamos, exprime-se através da área funerária, isto é, do enterramento, que é mais algo do que o enterramento. E, portanto, este monumentalismo, neste momento, podemos dizer que na região atlântica e na mediterrânica, e ao longo, se exprime numa forma que, na generalidade, é bastante uniforme, que é a mamoa. Eu não gosto, pessoalmente, de falar de dólmenes. Quase nunca falo de dólmenes, porque o dólmen não se via. Nós, na atualidade, vemos o dólmen. Eu costumo dizer o seguinte: se compararmos uma mamoa com dólmen a um corpo humano, se eu estou a falar do dólmen, é como falar do esqueleto do corpo humano. E a mamoa são os músculos, os tendões, a forma, os cabelos. É a forma exterior. Portanto, claro, para a nossa atualidade, o monumento é o dólmen, não é? Porque a capacidade do monumento, seja ele literário, ou seja, digamos, arquitetónico, é a capacidade que ele tem de ser reinterpretado ao longo do tempo, evidentemente. Mas se estamos a pensar, a tentar colocar-nos no quarto milénio, nós podemos dizer: esta forma, que é esta mamoa, é uniforme na paisagem. Todos têm esta forma. É uma calotezinha, pronto. Numa região e na outra. No final do quarto e no terceiro milénio, o monumentalismo vai assumir outras formas. E nesta época já não se aplicam esta estilística uniformizante à paisagem. Isto é, há uma necessidade de distinguir as paisagens de uma forma mais evidente. E vamos encontrar algumas formas arquitetónicas muito distintas, como sejam os recintos de estelas ou outros recintos como o Crasto de Palheiros, de que falarei adiante. Isto foi só a introdução. Portanto, vamos aos primeiros monumentos. Nestes primeiros monumentos, que são as mamoas, não é? As marcas paisagísticas, por vezes há um pensamento errado, para mim, que é o seguinte: no quarto milénio, só há uma forma de enterrar e o resto não existe. São as mamoas. Tudo isto tinha muita mamoa. Eu disse: bom, umas regiões têm
e outras não têm. Não é? Isto é, a região atlântica tem muitas mamoas, muitos cairns por aqui acima, Bretanha, Grã-Bretanha, Irlanda, e outras regiões têm menos. Portanto, se é verdade que existem mamoas por toda a Península Ibérica, por exemplo, também há verdade que existem vazios. E que existem vazios. E este mapa da Cristina Tejedor mostra a bacia do Douro, onde eu coloquei aqui a tal minha divisão litoral interior, não é? No Rio Douro, em que ela mostra as grandes concentrações na bacia do Douro, concentrações por aqui fora, e verdadeiros vazios. E nós perguntamos-nos, e então, o que é que acontece aqui, ou aqui no interior de Trás-os-Montes, não é? Aqui em Zamora é um verdadeiro vazio. O que é que acontece aqui? Bom, é porque os parâmetros da monumentalização são outros, ou então podemos também perguntar. Havia menos gente? Estas zonas estavam desabitadas? E quando vamos ver, eu agora ignoro aqui um pouco o litoral, quando vamos olhar para o interior e colocamos Trás-os-Montes com Zamora e Salamanca, aqui são evidentes todos estes vazios de mamoas, não é? Por exemplo, esta zona aqui do Coa, não é? Toda esta zona à volta do Coa não tem. Ou onde mais está, esta zona também não tem. E nós perguntamos-nos, então, e habitats? Vivem aqui pessoas? Pois cada vez que se fazem prospecções sistemáticas, encontram-se estes habitats que estão aqui marcados a naranja, portanto a laranja, não é? E, ao mesmo tempo, e isto é muito importante, vemos através destes triângulos que há outras formas funerárias. Isto é, claro que isto também ocorre noutras regiões, mas aqui é muito mais marcante. Isto é, não podemos dizer que o megalitismo ou as mamoas são a forma única, são a forma dominante em algumas regiões, a tal homogeneidade, heterogeneidade. E partilham outras formas de enterramento em abrigo, em cista, etc. É evidente que, quanto mais nos aproximamos desta divisão litoral interior, que é esta, aqui a zona de Sabrosa, aqui a zona de Mursa, aqui já é Chadarcas, C é Chadarcas, portanto já estão deste lado, digamos, temos, isto já são as características desta região, não é? Portanto, temos um mundo que se distingue para este lado. Adiantando um pouco, para nós também é muito importante, aqui foi focado muitas vezes, perceber a mobilidade na pré-história e o papel dos rios. E para mim é muito importante um rio português e espanhol também, que se chama Tâmega, que é este rio que vai por aqui e que tem um traçado que não é norte-sul, não é este-oeste, mas permite traçar por cima, ir por cima, para aceder ao interior. Portanto, isto aqui será a zona de Ourense, não é? Esta zona aqui. E esta aqui, a zona de Chaves. Aqui, somente está aqui o mapa numa escala mais alargada e aqui só, portanto mais próxima, desculpem, e aqui só chamo a atenção para uma questão, é que existe arte rupestre de ar livre, a par dos monumentos megalíticos, marcado aqui
com estas estrelas que estão por aqui fora. E, portanto, a expressão... eu já vou falar mais adiante disso. Isto foi um erro de casting. Neste momento, falarei mais adiante dessa arte rupestre. Portanto, como nós estamos muito habituados a Mamoas, a falar de Mamoas, pareceu-me importante trazer aqui, digamos, a primeira Mamoa que escavei em Trás-os-Montes Oriental, que precisamente tem uma data muito antiga, tem uma data contemporânea dos dólmens, mas que não tem dólmen e estava toda intacta no seu interior. Portanto, uma Mamoa de argila estava intacta no seu interior. E outras Mamoas também com estruturas diversas, contemporâneas destas. Portanto, a forma, dentro deste monumentalismo, a forma exterior existe, mas o conteúdo, os rituais particulares de determinadas regiões, as formas de construir, e que me parecem muito importantes, as formas de construir são marcadamente regionais. Eu queria insistir nisto. São marcadamente regionais e vão passando de geração em geração. No entanto, a uma outra escala, portanto, não só a forma da Mamoa, no conteúdo, chamemos nas ofrendas, existe novamente esta transversalidade, o que mostra que mesmo as comunidades deste quarto milénio, que constroem Mamoas, têm conflitos assim, naturais, identitários, entre o que chega e o que é seu. Isto é, não são exatamente iguais aos seus vizinhos de longa distância, nem exatamente diferentes. E, portanto, encontramos contas de colar, pequenas estelas com pintura. Há dias analisamos, já que se perdeu esta, o museu perdeu esta e esta, mas analisamos esta e está coberta de goetite, portanto, uma tinta. Só para falar que nós fazemos muitas análises, que eu agora não estou aqui a desenvolver. Também é importante, por exemplo, noutras regiões, a utilização do fogo dentro da própria construção. As Mamoas da região de Mursa incluem o fogo não somente no encerramento, mas dentro da própria construção. Portanto, uma forma muito invasiva. O que pode ter a ver também com universos mentais de corte e queimada para criar pastos, etc, etc. Esta mesma Mamoa tem um dolmen, portanto, esta tem dolmen e digamos, construído com os materiais locais, mas segundo uma tradição construtiva da Mamoa completamente distinta. O que eu quero chamar a atenção nesta Mamoa é que se me pedissem para colocar, digamos assim, aquilo que um dolmen tem que ter, nas suas ofrendas funerárias, eu diria, olha, tem que ter um machado, pelo menos, ou 2 machados. Uma enxó pode não ter, uma goiva pode não ter. Tem que ter 2 machados, ou 3. Uma continha de colar ou mais continhas de colar. Umas lâminas. Uns micrólitos, tanto podem ser 20 como 2. E talvez um vasinho. Mas, em algum destes elementos pode falhar. Portanto, as próprias ofrendas são muito formalizadas, né? São muito formalizadas, estão muito, digamos, arraigadas a determinados contextos sociais que permeiam várias regiões, porque este, digamos, quadro
pode ser o quadro galego, pode ser o quadro da Beira Alta, pode ser o quadro de Trás-os-Montes. Claro, em algumas faltam, pode não estar, digamos, a panóplia toda. E, portanto, materiais que remetem ou que indicam, que espelham simbolicamente o desbaste de árvores e os arroteios, o trabalho da madeira, os enfeites corporais, não é? São contas de xisto, as lâminas que normalmente eram encavadas, mas que são, com este tamanho, têm que ser trazidas de longa distância, etc. E os micrólitos que dão, portanto, servem também para fazer, digamos, instrumentos compósitos, como foices, facas, etc. Portanto, há aqui um instrumental que se formalizou como símbolo destas comunidades do quarto milénio, portanto, estas comunidades megalíticas, em que muitas vezes, e é isso que nós não sabemos distinguir, nem é importante, é importante, o que é que não é importante? É saber até que ponto é que estes materiais foram usados ou não, ou são fabricados para serem colocados lá tal como está. Nuns casos foram fabricados de novo, é como comprar algo novo para o morto ou para o enterramento, e noutros não. De qualquer maneira, as cerâmicas que aparecem nos dólmens desta época são poucas, são quase sempre lisas, ou têm, não sei se conseguem ver, têm esta decoração muito fina, umas incisões muito finas por aqui abaixo. Este estava no corredor e estava inteirinho, tinha um esteio em cima. Estava inteirinho. Uma mamoa ao lado desta, que é a mamoa do castelo, também, portanto, esta tinha sido espoliada, portanto, só estou a falar daquilo que é mais parecido ao litoral. Nesta já não havia instrumentos, mas o que eu quero chamar aqui a atenção é deste outro aspecto, que é aquilo que, portanto, durante o quarto milénio, estes monumentos, à escala do seu espólio e até à escala da arte, digamos, mostram relações muito próximas entre o litoral e o interior. Embora os processos construtivos sejam regionais em muitos casos. E, portanto, nós temos aqui um fenómeno que se vê em todo o Trás-os-Montes, Alto Douro, Galiza, daqui o professor Ramon tem até muitos trabalhos neste sentido, que é esta quantidade de seixos, uns trabalhados, outros não trabalhados, que se colocavam aqui, ou que estavam aqui nesta zona da entrada dos dólmenes, de corredor, dos dólmenes quando têm corredor e quando o corredor está em funcionamento, e que neste caso, eles são 21, mas neste caso não têm tratamento algum. Eles só são parecidos com algo antropomórfico, não é? E isto é o mais vulgar. O mais vulgar não é eles serem trabalhados, o mais vulgar é eles serem simples. E também chama a atenção aqui para esta cerâmica deste dolmen, que mostra, como todos os dólmenes do Neolítico final, cerâmicas muito similares às que aparecem nos povoados. Portanto, não há aqui à escala das cerâmicas, não há seleção entre o monumento funerário e o aspecto doméstico. Agora este trabalho está publicado, por acaso, mas este é infelizmente, esta necrópole desconfio que não vai ser publicada, e se fosse publicada, revolucionava todos os estudos do megalitismo do norte de Portugal e da Galiza. Porque é uma grande necrópole que foi escavada
tem 8 monumentos, foi escavada integralmente, com o espaço entre monumentos, enxadarcas, e neste momento está coberta por uma barragem da Iberdrola, um embalse. Aquilo que é importante neste monumento, que também tem pinturas, é esta zona da entrada, onde foram colocados diversos seixos, estes sim, com algumas gravuras, não é? O desenho não se vê muito bem, um de tendência fálica, outros de tendência antropomórfica, mas se repararem, com uns desenhos muito diversos ou muito esquemáticos, porque esta é a grande questão em arte que eu prometi sempre ligar. É a emergência da grande esquematização em arte. Começa no Mesolítico e Neolítico Antigo e desenvolve-se enormemente com os monumentos megalíticos e os sítios que estão fora dos monumentos megalíticos, com esta expressão máxima que é a figura humana e outras peças ou entidades de que nós não sabemos o significado, como as placas, que entram como entidades com quem se, digamos, dialoga ou conversa, não é? Dialoga ou conversa. Portanto, os animais vão sendo passados para trás, paulatinamente, não quer dizer que pontualmente não apareçam, mas aquilo que interessa é a riqueza da vida cultural que se exprime numa arte muito conceptualizada, muito esquematizada, em que, se nos pergunta o que é que isto significa, não sabemos, porque isto perdeu-se. Mas perdeu-se porque nós nem sequer sabemos identificar, não é? O que está ali. Neste caso, ainda identificamos, digamos, as formas antropomórficas, mas, noutros casos, nós não sabemos o que é isto. Bom, há umas placas nos dólmenes que se parecem a isto. Não é? Até há uma placa num dolmen, que apareceu num dolmen que o professor Ramon escavou, não estudou, não escavou, estudou em Alto das Madorras, em Alijó, e a outra, dolmen ao lado, agora é um esteio em que a peça, não é esta, é a peça, está lá desenhada como fazendo parte de um esteio antropomórfico. Portanto, existe a peça e existe o desenho de um esteio com a peça pendurada, digamos, na barriga, não é? Portanto, no ventre. Portanto, provando que estas peças existem. Podem ser de madeira, podem ser de pedra, etc. Mas são, digamos, isto são esquemas. E nós perguntamos, o que é isto? Não sabemos. Mas isto está a entrar nos dólmenes. E eu aqui peço desculpa porque trouxe dólmenes que não são de Trás-os-Montes, não tinha boas imagens, mas não importa. O que importa é que, como reparam, grandes figuras antropomórficas, como aqui, tudo figuras antropomórficas, há aqui uns resquícios de animais e estas entidades que nós não sabemos quem são, deuses, algo criado pela comunidade com um determinado significado. Portanto, isto já corresponderia para mim ao subperíodo 2, portanto, de desenvolvimento maior desta arte esquemática, em que, por vezes, aparecem indícios de cenas, mas ela é sobretudo esquemática. Nós temos aqui também um indicador, isto é a gravura, só para indicar. Isto é uma gravura até com uma simulação de paisagem. E, muito sinteticamente, as cerâmicas sempre se diz que, por serem plásticas, por serem de uma matéria plástica facilmente trabalhável, exprimem muito mais rapidamente as mudanças, a criatividade, digamos, pronto, a mudança, é sobretudo isso, as mudanças, a criatividade e até a continuidade. Isto faz-se assim porque sempre se fez
e tem que se fazer. E é isso que nós sentimos muitas vezes nas cerâmicas, em que há motivos e formas de fazer que prevalecem durante mais de 1000 e 1200 anos. Isto é muito ano, não é? É muito tempo. E, portanto, e não é, digamos, não podemos dizer que não é importante. É importante. Ora, estas cerâmicas da zona mais perto, digamos, do Trás-os-Montes ocidental ou da zona litoral, têm tendência a serem mais decoradas, né? Isto já são também as decorações que aparecem nos dólmenes, mas não são dos dólmenes, isto é, de abrigos não, de povoados. O que é importante é notar, em comparação com a Galiza, que, e há bocadinho falei da penha, o que é importante fazer notar aqui é que há decorações, digamos assim, metopadas, sobretudo esta, que vão para o interior, vão no sentido da moda, não, até podem circular elas próprias, porque há análises que mostram que algumas cerâmicas, não estas, circularam. Portanto, vão para o interior com modas e conceitos de zonas mais litorais e, particularmente, da Veiga de Chaves. Portanto, há uma permeabilidade também grande entre as populações e, se formos mais para o interior, para a zona em Trás-os-Montes, para a zona além Sabor, portanto, perto de Zamora e Salamanca, o mundo é parecido. Isto é, as cerâmicas são quase todas lisas. Aqui nós estamos a falar de percentagens de decoração de 60% a 80% de vasos, não é de fragmentos, é de vasos. Portanto, uma marca importante, nesta região de transição. Ora, na densificação das paisagens sociais e construídas, então, 10. Nesta densificação das paisagens sociais e construídas, nós o que é que encontramos, então? Desde o início do terceiro milénio, existem, com a forte implantação da agricultura e da pastorícia, porque há algo que eu não referi, é minha crença, e tudo indica que as comunidades do quarto milénio, tendo agricultura, eram dominantemente pastoris, estudando, digamos assim, os habitats. As comunidades do terceiro milénio são agropastoris, mas mais pastoris. As do terceiro milénio são muito agrícolas. E nós vamos ver, então, diversas formas em que elas se exprimem, aqui em pintura rupestre vinda do Sul, o chamado oculado, não é? Os oculados, os recintos, o recinto Castanheiro do Vento, que está aqui também, as colinas monumentalizadas, o Buraco da Pala. Eu falo, em primeiro lugar, portanto, o que é que isto quer dizer? Que dentro do mesmo território, nós vamos encontrar durante o terceiro milénio vários sítios onde se exprime a vida social. E esses sítios, por região, são cada vez mais, o que mostra uma maior ocupação territorial. Aqui, o primeiro, nesta região de Mursa, por exemplo, temos lado a lado o Buraco da Pala, que está numa serra com centenas de abrigos com pintura rupestre, e ao lado tem o Crasto de Palheiros. Ao lado, a 3 quilómetros. É importante falar deste sítio, porque é um sítio estranho, e a minha juventude, eu escavei, era muito jovem, e com 25 anos, não saiu uma sorte grande,
não é? Saiu um Totolotos, o Euromilhões e tudo, e eu acho que não tinha nem a ciência analítica da arqueologia estava preparada para realizar toda a analítica necessária a um sítio que era necessário salvar, porque era uma escavação de salvamento. Basicamente, o que é que este abrigo tem? Este abrigo é composto, assim muito rapidamente, é composto por uma sala que tem aproximadamente 80 metros quadrados, tem 25 metros de altura no interior e é prolongada por uma galeria por aqui fora que tem 27 metros. Uma galeria estreita, de 1 metro de ancho, do lado, né? E foi habitada, digamos, como habitat periódico, durante o Neolítico Antigo e Médio, e no Calcolítico ela é usada como um sítio de armazém. O que é importante aqui realçar é que no fundo da galeria tem 2 painéis com pintura, só tenho aqui um, lá no fundo, no escuro, e na sala do abrigo 2 painéis, um dos quais, percebemos há pouco tempo, é um oculado. Está aqui, não é? Aqui os olhinhos. Este abrigo, quando o escavei, só tinha, o grande problema que eu tinha é, isto aqui tem só praticamente, era carvão, né? Carvão, sementes. Temos no museu um armazém de caixas de sementes, portanto não estamos a falar de umas amostras, caixas de sementes carbonizadas, e há aqui 3 níveis de incêndio, agora apressando, em que no último nível de incêndio, isto aqui são as áreas de armazenamento do mais recente, que são 3, que, a meu ver, foram todos queimados intencionalmente e não removidos do sítio. Portanto, uma área de armazenamento grande aqui e uma área de consumo. Agora já vou apressando. O armazenamento era feito desta maneira. Estes 2 vasos estavam nesta posição, um com bolota, outro com fava, e realmente nós encontramos um local onde, na área de lareiras e de consumo, temos ervilha, lentilha e papoila, e pinhão, trigo, bolota, cevada e fava, e na área de armazenamento temos fava, cevada, bolota, trigo, um número muito mais reduzido. A questão que aqui, com uma grande percentagem de fava, portanto, de leguminosas e de cevada sobre as outras. O que é importante perceber aqui é que se este abrigo tivesse ardido por incúria, por desleixo, por acidente, ele não era ocupado. Ele podia ser ocupado, mas era limpo. Arde-nos a casa, limpamos a casa, voltamos a ocupá-la. Aqui não. Era mantido o incêndio. São 3 incêndios sucessivos, eles são mantidos. E da última camada, nós encontramos este ouro, uma tubeira de cobre, de fundicobre, um machado, o vasinho com a papoila, era aquele, um vaso oculado e contas que montamos neste colar. Portanto, artefactos, digamos, mais do simbólico, mais do pouco funcional, porque não há, por exemplo, moinhos para moer, não há quase machados, isto é, isto não é um sítio de vida rotineira, é um sítio particular que, digamos, no meu entendimento, poderia ser
um sítio de destruição de excedentes. Né? Podia ser um sítio de destruição de excedentes e de partilha entre líderes ou comunidades locais. Está dentro desta serra, que é a Serra de Passos, onde Santa Comba, o sítio de que acabamos de falar, está aqui, e isto são as dezenas de abrigos com pintura rupestre, de modo que esta é a maior concentração portuguesa e talvez até peninsular de pintura rupestre num espaço tão pequeno. Além de que tem também outros tipos de sítios. Tenho estado muito perturbada nestes 2 últimos dias, porque amanhã, pelas 7 da manhã, vão avançar as máquinas para construir um parque eólico, onde, digamos, os sítios estão classificados, tem esta zona classificada, e os caminhos vão por aqui, o caminho tradicional vai por aqui, e as torres eólicas vão estar a travar o caminho das pessoas que normalmente frequentam a serra, não somente pela arqueologia, mas também por geocaching e outras. Portanto, aprisionam de vez este espaço e nós sabemos que o património, eu não tenho nada contra as energias renováveis, pelo contrário, mas podem ser feitas noutro sítio, e o património arqueológico, como sabem, não é renovável. Não é renovável. Quando destruído, não é renovável. É o único que não é renovável. Portanto, é muito valioso e não renovável. O tipo de sítios, o tipo de pintura é, sobretudo, uma pintura esquemática desta natureza, portanto, muito interessante, em escarpas belíssimas, mas estes sítios são também aqueles de frequência comunitária de que estamos a falar, e aquilo que para os arqueólogos, talvez para quem não é arqueólogo não tenha tanto esta noção, mas para os arqueólogos desta época sabem que este tipo de figuras, não é, muito formalizadas, oculadas, não é, que até parecem aos pares, dançantes, não é, estas parecem máscaras, etc. É uma imagética que percorre toda a Península Ibérica e que nós dizemos são os ecos do Sul no Norte. Não há uma concentração deste tipo de imagética que ainda está por entender e que, portanto, até do ponto de vista não só científico, mas turístico, traria muita gente à serra. Já acabou. Já acabou, é. Bom, não acabou. Não acabou. Bom, está bem, pronto. Então, o que é importante aqui também referir é que a arte deste período é desta natureza e é importante referir, para mim, esta continuidade da figura humana, né? Da figura humana na arte, os pares de antropomorfos em gravura, como aparecem aqui, que são iguais à pintura. Portanto, pintura e gravura têm a mesma imagética, e agora aqui os recintos, em que digamos, uma verdadeira expressão da monumentalização da paisagem, em que nós colocamos aqui os recintos morados e aqui os de fossos. Isto é Portugal, aqui é, como sabem, a Salamanca e aqui é Zamora. Portanto, em Zamora dominam os recintos de fossos, mas tem ali El Pedroso, onde o professor Fabras escavou, e tem aqui um outro que agora não me lembro o nome. Eu vou falar mais sobre o Cras de Palheiros, porque é importante, e aqui vou passar rapidamente, apesar de terem sido escavadas estas colinas monumentais, eu vou falar sobretudo, já que tenho menos tempo, né? Vou falar sobretudo do Crasto de Palheiros, porque isto é muito importante referir o seguinte, ao contrário de outras, por exemplo, do Castanheiro do Vento, o Crasto de Palheiros emerge
é um monumento, é um recinto monumental, mas ele emerge de uma área habitada, que é, temos aqui necrópoles megalíticas, em que alguns monumentos são contemporâneos no seu uso do início do Crasto de Palheiros e continuam a ser usados. Portanto, há um paralelismo entre o uso, a construção de um sítio que está a ser diferente, que não é funerário, e a continuação de uso de monumentos megalíticos. O Crasto de Palheiros está ali, vê-se mal, e temos o Buraco da Pala, os sítios com pintura rupestre, etc. Portanto, temos esta tal paisagem densificada entre o quarto e o início do terceiro milénio. O Crasto de Palheiros é uma colina monumentalizada, portanto, é uma crista quartzítica, vê-se aqui de um lado e aqui do outro, onde foi feito um trabalho paulatino e hercúleo para monumentalizar a colina. Isto é, não é para fazer muralhas, é para, no sentido de vamos criar espaço para... Não, nós vamos criar aqui um monumento. E a primeira ideia que eu quero chamar aqui a atenção é esta. Toda a tecnologia e o formalismo empregue na construção de uma mamoa é empregue na construção destes taludes monumentais que aqui vemos. Portanto, em termos cronológicos, ali tem entre 2.900 e até 2.600, né, cria-se o primeiro talude, e aqui há vestígios de ocupação. Né, cria-se este primeiro talude. E este talude é uma construção gigantesca que ocupa mais espaço do que deixa livre. Aqui. Né? E aqui a mesma coisa. Depois isto teve alguma destruição na Idade do Ferro. E, sucessivamente, o sítio vai sendo ampliado até ter um talude também exterior, com pedras fincadas de fachada, e aqui grandes penedos. Isto não é da Idade do Ferro. Portanto, uma fachada. Portanto, são construções monumentais que dão este aspecto a um sítio que originalmente não era assim. Originalmente ele seria mais ou menos isto. Isto, estão a ver como é que é um talude, estão a ver a escala das pessoas, o talude interno, como são pequeninas aqui as pessoas, os penedos que o talude tem, e isto não são derrubes, são construções em terra e pedras iguais a uma mamoa, não é? Todas estruturadas por aqui, nesta obra gigantesca que é o talude interno e o talude externo. E, para terem uma ideia de como era o espaço, era este, isto é, o talude vai chegar aqui, vai fazer isto. Portanto, aqui foi necessário talhar pedra, trazer pedra, transportar muita pedra e muita terra. Portanto, há um trabalho de construção sucessiva que também se vê aqui, porque se olharmos para zonas mais destruídas do Crasto de Palheiros, vemos o que é que está lá. É algo em que não há espaço sequer para habitar. E este habitar para nós é muito importante, porque habitar não é no sentido de criar a casinha ou estar ali a cozinhar. Habitar é no sentido amplo e dentro desta perspectiva, aquilo que nós percebemos no Crasto de Palheiros é que, digamos, há indicações de que
aqui poderia haver pequenas comunidades a viver enquanto se construía, né? E até aqui antes de se construir isto. Mas o sítio vai ser ocupado em 80% do seu espaço pelos taludes. Portanto, 80% do espaço são taludes. Portanto, no fundo, é uma construção megalítica, gigantesca, que não é destinada exatamente a albergar as pessoas. Portanto, é o centro sociopolítico onde, evidentemente, algumas tarefas ou algumas reuniões políticas ocorrerão. Uma das indicações de que temos é de que, por exemplo, um determinado tipo de cerâmica muito, digamos, considerada pelos arqueólogos, que é a campaniforme, só aparece nesta zona. E o que é interessante também é que, no final da utilização deste sítio, por volta de 2200, portanto duram uns 700 anos, por volta de 2200, ele é encerrado tal como são encerradas as mamoas. Portanto, é encerrado, agora aqui não está representado, com uma carapaça, tal como quando se encerra uma mamoa. Portanto, há aqui uma tradição de continuidade que não acontece, por exemplo, nos sítios de Vila Nova de Foscoa, onde também não há dólmenes. Aqui só queria mostrar que há outras zonas habitadas, mas que não é um sítio de habitar. Há algumas cerâmicas campaniformes, simpozuelos e outras, do sítio, né? As cerâmicas tradicionais desta região, aqui era a comparação, estes sítios são sítios de consumo, pronto. E finalmente, com o litoral, tinha-me que juntar ao litoral. Isto é uma novidade para ti, tu nunca viste isto. Não conheces nada, mas esta não. Esta. Olha, sim, portanto, digamos, a monumentalidade do terceiro milénio, em alguns sítios continua pelo segundo milénio, mas quase desaparece completamente, o que é um tema para discussão e que aqui não pode ser muito mais discutido, mas há algo que circula muito bem entre o litoral e o interior em termos de paradigma de enterramento, que é, quer sejam cistas, quer sejam fossas, quer sejam abrigos, há vasos troncocónicos, o vaso troncocónico, como está aqui uma cista com dois, os vasos troncocónicos, digamos, vão de um lado para o outro. Vasos pelos quais eu tenho um amor muito grande, porque foram a primeira publicação da minha vida académica, é sobre vasos troncocónicos. Muito obrigada pela paciência. Muito obrigado. Falar, mas é que a gente tem que partir.